Alerta ligado! Flamengo pode perder jogadores. Clube recebe propostas da Inglaterra e do mundo árabe por Matheus França e Pedro. Saiba como foi o primeiro dia do novo reforço do Mengão, o volante Alan. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nessas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule esquema à parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Ele chegou, Alan. Rapaz, ontem foi o primeiro dia do novo reforço do Mengão e teve de tudo, né? Teve um abraço carinhoso do técnico Jorge Sampaoli, que está reencontrando o ex-volante do Atlético Mineiro. Teve a nova camisa, a camisa 21, né? O Alan vai jogar aí com a camisa 21. Ele conheceu as estruturas e também as instalações lá do CT Jorge Elal, Ninho do Urubu, treinou. Tudo isso enquanto estava acontecendo a coletiva de apresentação do Luiz Araújo e também a coletiva de Marcos Braz e Bruno Spindel. O Alan falou à Flá TV e disse o seguinte: legal demais estar aqui, a estrutura não tem o que falar, dispensa comentários, é top, vamos continuar o trabalho, entrar em forma o mais rápido possível e desfrutar. E aí, ele que vai jogar aí com a camisa 21, entre as obrigações do dia, ele vestiu o uniforme do clube para a sessão de fotos e o diretor executivo Bruno Spindel mostrou a estrutura do CT, né, para o novo reforço que encontrou aí o técnico Jorge Sampaoli. O Alan cumprimentou os novos companheiros, entre eles o recém-chegado Luiz Araújo, foi ao campo para atividades físicas e também fez avaliações na parte interna do CT. O volante custou 43 milhões de reais aos cofres rubro-negros e assinou o contrato até o fim de 2027. Sobre Alan, a apresentação dele, eu estava conversando ontem no Ninho do Urubu com a assessoria de imprensa do Flamengo. A tendência é que na quinta-feira, né, amanhã tem o jogo decisivo da Copa do Brasil, Maracanã contra o Atlético Paranaense, quarta de final, e aí na quinta, a apresentação do goleiro Agustin Rossi, que veio do Boca Juniors. E a tendência é que o Flamengo apresente na sexta-feira o volante Alan. Ainda não temos a confirmação dessa notícia, porque o Flamengo embarca na sexta-feira para São Paulo. Então vai depender aí do horário que o Flamengo vai sair. Eles ainda estão nesse planejamento. Mas a tendência é que o Alan seja apresentado sexta-feira antes do embarque para São Paulo. Lembrando que o Flamengo faz uma atividade no Rio de Janeiro e vai para lá porque enfrenta o Palmeiras sábado no Allianz Parque, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Bom, ontem duas informações movimentaram muito as redes. A situação do Pedro e a situação do Matheus França. A informação do Pedro, o GE trouxe em primeira mão que o Al Hilal da Arábia Saudita fez aí uma proposta, né, salarial para ele de 6 vezes mais o que ele ganha no Flamengo, ou seja, seria um salário de 6 vezes mais o que ele tem aí no Flamengo. E a diretoria rubro-negra foi informada dessa consulta que não interessou ao atacante no aspecto esportivo. Para o torcedor ter uma ideia, a multa rescisória para tirar o Pedro do Flamengo é de 60 milhões de euros, cerca de 314 milhões de reais. E os árabes queriam pagar 30 milhões de euros, ou seja, metade da multa rescisória do Pedro, o que dá aí no real 156 milhões de reais. Essa foi a proposta do Al Hilal. 156 milhões de reais na mesa do Flamengo. Para o atacante, para o Pedro, a proposta salarial foi de 12 milhões de euros por ano, cerca de 62 milhões de reais líquidos. O Pedro iria ganhar aí, já fazendo uma divisão aqui por 12, 5 milhões e 100 mil reais por mês. Amigo,
é salário de jogador top do mundo. E o Pedro recusou, né? Isso foi um pedido do técnico Jorge Jesus, que trabalhou no Flamengo, ele que já está lá, né? O novo clube do Jorge Jesus aí, o Al Hilal. E o clube árabe não vai desistir do Pedro e estuda uma nova proposta. Eu tô até com medo dessa nova proposta. Se a primeira foi de 156 milhões de reais e 5 milhões, mais de 5 milhões de reais por mês ao Pedro, eu tô com medo da segunda proposta dos árabes, hein? É impressionante. Bom, mas o difícil vai ser convencer o atleta do projeto esportivo, né? Porque nem todo grande jogador, ainda mais o Pedro, que terá uma carreira aí linda pela frente, um jogador que pensa muito em ir para a Europa, em retornar para a Europa e fazer sucesso, já que ele foi para a Fiorentina, bateu e voltou, o Flamengo trouxe ele da Fiorentina, ele quer ter mais visibilidade, jogar em um grande campeonato, para estar cada vez mais próximo da seleção brasileira. Então não vai ser fácil o projeto do Al Hilal convencer o Pedro, né? É um projeto esportivo diferente. Lá ele fica um pouquinho esquecido, né? Não é comum o jogador que está começando, ou até mesmo um jogador que tem muito potencial, muito futuro, escolher a Arábia Saudita. O camisa 9 é o artilheiro do Mengão na temporada, com 25 gols em 33 jogos. O jogador esteve em campo pela seleção em 2 partidas na última data FIFA, e há pouco mais de um ano a diretoria recusou proposta do Palmeiras de mais de 110 milhões de reais, além de outros jogadores no negócio, pelo artilheiro. Você venderia Pedro por 156 milhões de reais ou não? Venderia por 200, 250 ou não tem valor? Você tentaria manter o Pedro nesse momento no elenco do Mengão? Deixa aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Eu já falo logo, eu não venderia o Pedro por esses valores. Aí uma segunda proposta, aí a gente fica aqui no campo da hipótese, né? Tem que saber a proposta, o valor, mas eu nesse momento não venderia o Pedro. O Pedro é um ídolo do Flamengo, ajudou muito na temporada 2022, tá ajudando agora na temporada 2023, é o artilheiro da equipe. E outra, né? E esse é o principal fator. Quando você vende um jogador, você tem que suprir essa ausência em alto nível, né? Você tem que colocar um jogador igual ou melhor. E hoje eu não consigo ver um atacante com as características do Pedro. Um centroavante, goleador, artilheiro. Eu não consigo ver aqui no Brasil, nem mesmo no futebol sul-americano. Na Europa pode até ter, mas seria difícil uma reposição à altura do Pedro. Bom, e o outro assunto do mercado da bola é que o Chelsea, depois de ter contratado o Ângelo do Santos, agora quer a joia do Mengão, Matheus França. As conversas estão em andamento entre os clubes e, no lado dos ingleses, o agente responsável é Juliano Bertolucci, rapaz. Foi autorizado pelo Chelsea a negociar com o Flamengo. A situação foi o seguinte, o Juliano Bertolucci, ele passou a representar o Ângelo, né, do Santos, naquela negociação com o Flamengo, e ele fez uma proposta para o Ângelo. Olha, se a gente começar a trabalhar junto, eu te levo rápido para a Europa. Não deu outra. O Bertolucci levou o Ângelo para o Santos, né? O Chelsea comprou o Ângelo do Santos. E aí, nessa negociação toda, os ingleses perguntaram ao Bertolucci: lá no Brasil, tem outro jogador, outra joia com potencial? E aí, o Bertolucci indicou o Matheus França do Flamengo. Os ingleses já estão conversando com o clube rubro-negro há pelo menos uma semana. O Flamengo deseja receber, pelo Matheus França, algo em torno de 25 milhões de euros. 130 milhões de reais. O Chelsea assinou com a possibilidade de proposta de 20 milhões de libras, 122 milhões de reais. Ou seja, diferença de 8 milhões, hein? Quem paga 122 paga 130. A possibilidade do Chelsea comprar o Matheus França é enorme. E aí, as tratativas entre as partes estão em andamento há alguns dias e a qualquer momento, né?
o papel pode chegar aí no e-mail do Flamengo. O clube inglês monitora Matheus França desde os tempos das categorias de base, né? Mas não formalizou até o momento uma oferta oficial. Essa é a primeira vez que o time inglês chega firme no interesse e abre negociação. Outros clubes lá da Inglaterra tentaram, né? Casos do Crystal Palace, o Newcastle, o próprio Arsenal, né? Rival lá do Chelsea, mas não avançaram. O Flamengo chegou a recusar algumas propostas pelo Matheus França. Bom, enquanto isso, os agentes oficiais do jogador ainda não foram comunicados das conversas e serão chamados pela diretoria do Flamengo quando acontecer um acordo entre os clubes. Por enquanto, o Matheus França vai se recuperando aí, né, de dores no pubis. A diretoria do Flamengo não descarta uma negociação envolvendo o Matheus França, mesmo com a meta de receita com venda do atleta já batida. Mas é claro, só vai fechar o negócio se entender que as cifras são satisfatórias para o clube, mesmo que seja o desejo do atleta e da sua família, também dos seus agentes. Lembrando que a última venda do Flamengo também foi para a Inglaterra, né? O João Gomes foi para o Wolverhampton. O Flamengo, se conseguir vender o Matheus França por esses valores que está pedindo, 130 milhões de reais, a venda pode inclusive ultrapassar os 150, 200, porque o Flamengo sempre coloca na cláusula, né, um percentual de venda futura, né, uma porcentagem, enfim. Bom, dentro do Flamengo há o consenso de que Matheus França é a bola da vez para ser vendido, né? Inclusive o Flamengo quer fazer aí uma venda milionária, o que poderia ter acontecido já no começo do ano, quando o Newcastle fez 20 milhões de euros, algo em torno de 110 milhões de reais, a proposta ao departamento de futebol rubro-negro, e foi recusada pelo Flamengo. 19 anos, tratado como joia desde as categorias de base, Matheus França foi promovido ao elenco principal em 2022. De lá para cá, além das boas exibições, foram 50 jogos, 9 gols e uma assistência. A mesma pergunta que eu fiz em relação ao Pedro, vou fazer aqui em relação ao Matheus França. Você venderia Matheus França por 130 milhões de reais ou não? Você vê muito potencial na joia, pode arrebentar e lá na frente vender pelo dobro do triplo? Deixa aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. O número que está aparecendo aqui no comentário fixado, DDD 21 96 593 8644, vou repetir, esse número está aqui no comentário fixado. Você vai, abre a parte aqui de comentários, é o primeiro que está aí. É o WhatsApp da produção do canal Rafla Melo para você participar do Clube do Rafla, nosso show de prêmios que tá bombando. Nós já passamos da metade e assim que a gente atingir 80% da ação, a gente vai divulgar a data e o horário do sorteio que vai acontecer pela Loteria Federal. É o show de prêmios. Um iPhone 14 e um manto do Mengão, um PS5 mais um manto do Mengão, uma Smart TV de 50 polegadas e mais um manto do Mengão, um notebook e um manto do Mengão, um vale de 2.000 e um manto do Mengão. Tudo isso você pode participar e concorrer por apenas 39 centavos a partir de 2 bilhetes. Você já paga no valor promocional. Bilhetes unitários a 79 centavos. Então, não perde tempo. Quem sabe você não está com sorte aí. Esse número que está aparecendo aqui, você vai salvar na sua agenda e mandar um oi, pronto. Aí a produção faz a próxima etapa. Grande abraço. Saudações, eu volto, hein? Com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, seu like ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal e a sua inscrição aqui embaixo no botão inscreva-se. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!